itinerantes do nosso planeta. Não perca a oportunidade de se fazer diferente. Seja um vencedor. Nele você pode confiar. Agente de leitura. Estão de parabéns nosso colega, professor, agente, direção, alunos. Todos doaram um pouquinho para que isso se realizasse. E é uma coisa muito certa, hein? Quanto mais você ler, mais culto você fica, mais sabido você fica, mais sábio, né? Você fica mais inteligente e com mais capacidade de interpretar as coisas, certo? Parabéns, tá? E a Nilce está falando o seguinte, que o Enem, ele necessita de pessoas que leiam. Porque quem sabe ler e interpretar, lá no ensino médio, quando vocês terminam o terceiro ano, vocês vão fazer o Enem. E aí a gente, a escola, todos os professores, todas as pessoas integradas estão trabalhando para que quando isso acontecer, vocês tenham um excelente resultado. Nota 10, né? Agora nós vamos convidar a professora Noar Muricoelho, para apresentar aqui uma palestra sobre a Bíblia, que é o livro mais antigo da humanidade, e antigamente a Bíblia não era muito lida. Durante a Idade Média, um período aí da história, houve a invenção da imprensa por um homem chamado Gutenberg. E a imprensa serviu para quê? Para multiplicar a leitura dessas escrituras que é o documento mais antigo da humanidade. E ela vai falar um pouco, é uma professora de grande capacidade intelectual, de grande inteligência, né? Inclusive a Nilce pediu que a gente lembrasse que o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, está também à disposição aqui em cima da mesa, que é perto da Dona Noar aqui. E esse livro, ele fala muito sobre a cultura do Oriente. E a professora, se puder, Noar, vamos fazer uma salva de palmas para a professora. Uma professora de grande experiência, vamos dizer, um ícone da Sociedade Mirancelense. Foi diretora aqui do Colégio Prudente de Moraes, né? É uma pessoa de grande experiência e de grande inteligência e sabedoria. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. As grandes civilizações da humanidade sempre respeitaram a sabedoria. E antigamente a sabedoria era passada pelas pessoas que tinham mais experiência, tanto intelectual como de vivência. E a Dona Noar é uma pessoa jovem em inteligência e experiência e vai contribuir muito para que todos nós aqui possamos refletir sobre a questão da leitura e a questão do conhecimento. Então, eu vou passar a palavra a ela e, novamente, um aplauso. E é um privilégio da escola tê-la aqui conosco. Bora, meu Deus! Segunda Timóteo, já é o livro que escreveu a salva. Desventurado varão que não anda segundo o conselho dos vícios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha bem, nós temos o prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí já é Timóteo falando, já é Paulo falando a Timóteo, filho na fé. Toda a escritura divinamente inspirada, olha bem, é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e para instruir em justiça. Também é Paulo falando para o filho nascer dele, segundo Timóteo. Então, ali fala segundo, porque Paulo escreveu duas cartas para o filho nascer. A primeira carta e a segunda, que estão dados na segunda carta. Eu gostei de ver aqui esses livros,
lenha no mato, já peguei lata d'água na cabeça, nesse lugar, aqui nesse lugar, aqui acima, e a gente banhava a água por aqui para lavar a roupa, e eu morava ali de frente, e você ia no mato, na cabeça, pegando peixe de galho de café, que no sentido de Iracema era o lugar mais enriquecido de plantio de café. Então, quero dizer a vocês, mas uma coisa que nunca me abandonou, nunca deixei, desde os 7 anos, é o amor pela leitura. Então, quem não lê, para de esquecer. Então, olha, vocês imaginam, essa noite, eu fiquei confabulando comigo mesmo, são as horas que eu fiquei acordada. Por que a Nilcinei me convida para um momento desse, tão assim, foi de ontem, ela me convidou, não, ela me intimou, sabe? Então, eu falei assim, por um assunto tão importante, eu achei que eu teria que ficar sentada aqui e escrever no quadro uma coisa que eu gostei, né? Porque a leitura, ela tem a parte teórica e a parte prática. Fica às vezes vocês aprenderem muita coisa se a gente não coloca em prática. Então, é questão de formar hábito. Se nós não formarmos os nossos hábitos, nós não a leitura da Bíblia. Tem que ser um hábito, tem que ser diário, constante. Se vocês fossem, por exemplo, levar em conta esse livro Alcorão, coisa maravilhosa. Eu queria lembrar uma coisa que você foi excelente. Quanto tempo nós não damos de voltar? Tem mais quase 20 anos. Eu estou, depois que acontecer, a segunda vez que eu estou aqui. E ela lembrou que eu faço isso. Quando eu, em 1966, Miracema entrou numa outra metamorfose. Nas escolas só existia educação religiosa católica. E, apesar de, em 1930, Getúlio Vargas ter feito um decreto que abria a oportunidade para todo o país de a religião ser livre, não ser só a católica, como no caso da Constituição Brasileira do Império. Mas o que aconteceu? Em 1966, o Estado do Rio entrou no remolimento. Todas as escolas deveriam abrir precedente para 3 tipos de religião que foram inscritas nesse país. A católica, a evangélica e a judaica. Então, aí eu fui escolhida para vir para aqui, fui escolhida, não, fui pegada lá. Porque muitas pessoas não acharam que seria bom, porque era um momento assim de impacto. Estava muito um movimento. Então, olha, eu assumi com toda a garra. Eu acho que devia ter alguns alunos por aí que certa vez, eu passando as férias na casa da minha irmã em Brasília, eu falei com meu cunhado assim, o senhor não sabe, é de ler o Alcorão, que é o livro dos judeus, dos árabes. Os judeus só admitem Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Só judeu. Porque o judeu não acredita em Jesus Cristo. Já o Alcorão, o Maomé, que foi o autor dele, ele aceita especialmente Deus. Ele não aceita Jesus Cristo. Só Deus. Religião monoteísta. Então, falei com o meu cunhado assim, eu queria ler o Alcorão. Vocês acreditam que o meu cunhado andou em Brasília não é pequenininha, não. Andou em Brasília, procurando em tudo quanto é, até em Mesquita. Foi achar o sebo. Já ouviu falar em sebo? Sebo é um lugar que vende livros já encostados, livros velhos, livros que não sei o que mais. Então, vou lá, então, e ele achou no sebo, ele foi me deu. Aí o Cidei, então, lembrou-se disso. Olha, quando foi esse livro que eu ganhei? 1985. Vê? Você que ganhou esse livro, falou nele. 1985. Olha, eu mastiguei esse livro, mas essa noite estive lendo o Alcorão, traduzido por um árabe, Mansur Sharita. Olha, gente, o alfabeto árabe,
aparecendo aí nas propagandas, são sinais, coisas assim. Então, o Charita falou que a coisa mais difícil é traduzir o alfabeto, a literatura árabe, para o português. É difícil. Então, no Brasil, só tem 5 traduções do Alcorão. Uma é desse personagem aqui, chamado José Pedro Machado. Mas, ele, apesar do tamanho da coisa, mas o conteúdo é a mesma coisa, a quantidade. Mas do Mansur Charita está mais ainda perfeito, porque ele diz que é difícil. Às vezes uma palavra que você entendeu, não tem vírgula, não tem ponto. Então é difícil. Mas o Mansur Charita, ele é árabe. E é um por ser árabe, ele viveu 25 anos no Brasil, escreveu muitos livros, então ele tem a capacidade, o peso de traduzir do árabe para o português. Mas, primeiramente, eu queria ler uma coisa aqui, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Estou lendo aqui na Bíblia, que eu diga, que eu peço é a Bíblia. A Bíblia não pode ser duas, a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. Não pode ser duas. A sua palavra é uma ou duas. Ninguém fala duas palavras para um e para outro. A Bíblia não é a Bíblia católica nem a Bíblia evangélica. A Bíblia é a palavra de Deus. Acontece que existem edições. Então, foram incluídas algumas coisas no conjunto de livros que ficou isso dizendo assim. Mas eu quero ler para vocês aqui na Bíblia Católica, que São Ave Maria comprei ontem e vou te doar para a biblioteca, viu? E vou te doar também a Bíblia Edição Evangélica. E prometo a você o Alcorão. Só não achei que ele ia ser, porque eu procurei e não tinha. Não posso dar aqueles 2 livros, porque são coisas terríveis. Então, a senhora, meninos, edição Ave Maria, comprei o ano com o Jairinho era na secretaria da igreja, e ele foi meu aluno, uma gracinha de aluno, sempre maravilhoso, sempre estudioso. Então, vale a pena vocês aproveitarem a mocidade. Olha o que fala com Deus para vocês no livro de Eclesiastes. Olha bem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias e que apareçam os anos dos quais virás, não sirvam para ver eles. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e que as chuvas sucedam as nuvens. Anos nos quais vêm os guardas da casa, nos quais se curvam os homens robustos, e param de moer as moleiras pouco numerosas, nos quais se escurecem aqueles que olham pela janela. O que ele quis dizer aqui? Antes que isso tudo pare, é porque a pessoa morreu. Então não adianta, você tem que crescer enquanto você está aqui presente. Para aqui também. Até trouxe esse é do Eclesiastes. Jovem, aproveite a sua mocidade, seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre-se de uma coisa: Deus julgará por tudo que você fizer. Não deixe que nada o faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. Lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que venham os maus dias e cheguem, antes que você dirá, não tenho prazer mais na vida. Agora, meus filhos, acho que eu gostei muito de ler. Ontem à noite estive olhando aqui e o rapaz dizendo sobre a dificuldade da tradução. Olha bem, o Alcorão, ele só tem um autor. O autor é originário da Arábia. Vocês também podem virar no mapa. Onde fica a Arábia? A Arábia fica entre 2 continentes, a África e a Europa. Na Arábia, nós encontramos lá um lado o Mar Vermelho e do outro lado o Golfo Pérsico. Nessa parte tem a Arábia Saudita. Lá que nasceu o
Maomé no ano 622. Depois, ele ficou durante os 30 anos, os 20 anos, ele diz que ele recebeu a mensagem de Deus. Está aqui no livro. Acontece que o autor do Corão é só uma pessoa, só ele. Mas só tem um livro. E ele é dividido, a Bíblia é dividida em capítulos. E o livro, o Corão é dividido, que se fala assim, suras, é o nome que se dá, suras. São 114 suras, com 6.000 e poucos versículos também. Já a Bíblia, ela é um conjunto de livros, com 66 livros e diversos autores. A Bíblia tem autor que escrevia bem, tem autor subinteligente, e até Paulo escreveu ali, aos pés de um professor chamado Mário Daniel, foi estudiosíssimo, foi perseguidor da igreja, e depois passou a ser perseguido. Ele escreveu o para Timóteo. Então, gente inteligente. Tiveram pescadores, tivemos boiadeiros, que escreveram textos na Bíblia. Então, a Bíblia tem 66 livros, mas nesses 66 é que a edição católica acrescentou mais 7 que os evangélicos não aceitam. Por quê? Porque eles foram acrescidos. Eu até trouxe aqui para deixar aqui com a bibliotecária a fotocópia da primeira página das edições paulinas, a introdução geral. Olha só, em 1546, o Brasil já era descoberto. 1546 foi quando o Concílio de Trento, lá na Itália, é que as pessoas resolveram agregar esses 7 livros. No conteúdo do cano que fala, já existia desde o tempo de Jesus. Então, criou uma polêmica. E aí, hoje em dia, eu tive uma professora, uma colega que falou comigo que a Bíblia evangélica é mentirosa. Não é. Se vocês pegarem os 66 livros daqui, eles estão dentro desta aqui. Exatamente. Nós vamos ler um assunto aqui, vai ter lá. Ali vai ter aqui. Entendeu? Então, os 66 que estão na Bíblia, que os evangélicos usam, estão aqui dentro. Só que aqui tem mais 7 livros que os evangélicos não adotam. Vou entrar por menores, porque se vocês fizerem os 7 livros, as outras perguntas. O professor está fazendo teologia, já está sabendo quais são esses livros? Tem aqui acrescidos? Pois é. Você sabe que tinha uma professora aqui no colégio, do Ledir. O Ledir é uma professora espetacular. Ela foi professora estadual de exatamente e deu religião. Eu tenho 2 caderninhos de alunos que estudaram com ela, lindos. Só não trouxe para mostrar a vocês, porque a esposa do pastor da minha igreja pediu para ver. Uma coisa linda, o Ivan, o rapaz que me deu o livro, o caderno dele, de presente, ele fez por exemplo, ele fez o Moisés, desenhou o Moisés, que estava da lei, mas que coisa linda que é o desenho dele, ele tinha capacidade de desenhar. Até uma boa a gente conferir também. Tem bons desenhistas também, Maurício. Aí, Dona Edir, eu falei, Dona Edir, tem uma coisa aqui que a senhora não colocou para os alunos, aqui, por exemplo, na tábua da lei. Não, eu copiei de outra coisa, porque sua Bíblia é falsa. Falou assim. Eu falei, por que você acha que é falsa? Aí perguntei a ela, a senhora sabe quantos livros tem a Bíblia cristã católica? Eu sabia. E os livros que nós, os evangélicos católicos, sabe quais são? Eu sabia. Então, para nós falarmos alguma coisa, nós temos que ter conhecimento de causa. E ler, examinar. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz bem assim. Examinar as escrituras, não está mandando não. Jesus está falando. Examinar as escrituras, que vós cuidais ternelas da vida externa, que são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para ter vida. Então, examinar, mas não seguir. Então, Jesus está fazendo esse apelo também para nós. Agora, olha só um exemplo. Aqui eu quero. O que vamos falar lá? Não sei.
Islã, religião fundada por Maomé na Arábia, no século VII, explodiu sem encontrar obstáculos maiores na Ásia, África e Europa. Naquele tempo era fácil de difundir a religião. Interessante, sabe, professor Tereza, que Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi perseguidor do Evangelho, né? Chamava-se Saulo, o nome dado para Paulo estudar. Ele pegou muito na Ásia. Aí o Apocalipse, com aquelas 7 capas, as 7 igrejas, aí é tudo da Ásia. E hoje, o islamismo está tomando conta. O islamismo, os adeptos do islamismo já é quase 4 da população mundial. Se nós tivermos 8 bilhões de habitantes, 2 bilhões são do Islã. Olha, gente, o que o Islã exige, o que o islamismo exige dos religiosos, é uma coisa estudosa. Quer ver que eu vou ler para vocês nem acreditam. Duvido que alguém aqui seguiria. Deixa eu ver se eu acho aqui onde eu li essa noite. Eu li essa noite. Proibição, página. Proibição. Ah, que pena, não vou achar. Olha, lá tem que seguir a risca. Você tem que decorar as suras. Tem suras com 286 versículos, mas tem sura com 4, 5 versículos. Então, ali começa o livro, está maior, está menor. A primeira sura é em homenagem a uma vaca. Agora, interessante que os títulos são de coisas de natureza. Mas não é que seja, por exemplo, a sura da abelha, a sura do sol, a sura da lua, a sura das estrelas, a sura do moed, do bandido, a sura do miserável. Então é assim. Mas por quê? Porque no texto é que tem a palavra, a sura da aranha. É porque no texto fala sobre a aranha. Então eu coloco o nome de animais também. Então, eu achei assim, deslumbrante, olha, fala aquilo ali. Porque além de ser uma literatura religiosa, é também uma literatura muito linda. Fala aquilo ali. Eu já li algumas vezes, mas a cabeça não gosta muito mais não é? Mas a gente pode comparar. Então, olha o que eu escrevi aqui. Fiz o resumo. O islamismo está calcado em 5 pilares. Não há outra divindade além de Allah. Então, para eles, o dogma principal é só Allah é Deus. E Maomé é profeta. Só Allah é Deus. É uma religião super monoteísta, contrária a todo tipo de cristianismo, de idolatria. Segundo item, a prece legal deles. É uma prece legal. Essa prece, eles falam assim, são como ablução, como oferta. Eles têm que fazer durante 5 vezes por dia. E tem que ser decorado. Todo islamita sabe decorar essa oração. 5 vezes por dia. Terceira coisa, a observância do jejum, pelo menos uma vez por ano, todos os dias do mês de Ramadã e o mês nosso de setembro. Todos os dias. Quarta coisa, a peregrinação à Meca. Todo islamita que é fiel, ele tem que ir pelo menos uma vez visitar Meca, que era o lugar onde nasceu o Maomé. E a quinta coisa, o pagamento de esmola legal. Tem que pagar as esmolas. Então, o Islã tem um grande poder de mobilização. Eles enfrentam a política, tanto interna quanto externa, e defendem a sua comunidade até a morte. Vocês podem ver aí nas televisões de vez em quando, alguém com o corpo envolvido em bomba, né? E está lá, o morto-vivo tremendo, em nome de uma guerra que eles chamam de guerra santa. A posição também não faria isso, mas é o preceito deles. Agora, os devotos fizeram tentativa
Cristo. Agora, o livro compõe-se de 114 suras, ou seja, capítulos, 6.616 versículos. A maior sura é a sura da vaca, é a segunda. A primeira é que todo mundo tem que decorar. A segunda é a sura da vaca, que tem 286 capítulos, e eles fazem referência aos livros também do Velho Testamento, lá do Pentateuco, do Torá dos judeus. Falando em Noé, em José, em Abraão, Isaac, Jacó, você faz isso, né? E todas elas, todas as suras, menos uma, hoje a gente fica olhando uma por uma essa noite, menos uma, começa assim: em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Todas as 114, só uma que não começa com essa frase. 113, né? Uma não acontece isso. Então, a sura de abertura do livro é que é passada na memória. O livro só foi redigido depois do terceiro califa, depois que o Maomé morreu. Agora, vocês sabiam que o Maomé não sabia ler e escrever? Então, o livro foi compilado assim aos poucos pelos satélites e até depois foi sagrado o Alcorão. Mas não sabia ler e escrever. Imagina a inteligência, né? Mas, como ele disse que foi enunciado para ele pelo anjo Gabriel, ele diz isso, e o anjo apareceu para ele. Então, olha, não tem nada perdido em ler o livro, não. Há pessoas que não leem. A Bíblia fala assim: examinar tudo, retende bem. Olha, o que eu tenho lá em casa, de livros que eu comprei lá em Brasília, com o padre pertinho, o padre Roque Schneider, já ouviu falar nele? Eu tenho mais de 10 livros dele, poesias, coisas lindas. Aí, sabe o que eu fui comprar numa editora lá em Brasília? Eu falei, Brasília tem que não morar lá, mas eu gosto mesmo de ler assim. Então, chegando lá e comprando, vocês acreditam que o padre Roque Schneider estava lá na loja na hora? Fiquei encantado. E aí, você está no plano de inteiro. Então, eu sei, a Bíblia fala examinar e tudo depende bem. Mas falando nisso, vou falar na Bíblia um pouquinho, mas aqui está faltando um livrinho, sabe qual? Se ela escreveu. Você sabia que ela escreveu o livrinho? Ela já, e ela vai doar pra gente. Porque alguém falou, né? Louvou e devolveu, né? Eu comprei na época, e adotei na minha sala de aula o livrinho dela. E eu mandei para o sobrinho. Olha aqui, nós temos um livro aqui muito importante que foi confeccionado pelos alunos da professora Alexandra. Pequenos Poetas. Tá? Aqui, organizado pela professora Alexandra, autores, alunos do 5º ano. Olha aqui. Olha, uma graça. As próprias crianças As próprias crianças que fizeram. Rafael, todos eles. 3 folhas. Débora, ó, Evandro, eram os aluninhos do 5º ano. Fernanda, né? Você, né, Fernanda? E é o livrinho da Bíblia também, né, Bíblia? É porque alunos votaram e depois não foi falado, Nós já temos aqui. Temos tudo, coisa, né? Agora, vocês devem fazer o hábito da leitura da palavra de Deus, porque nós estamos aqui por pouco tempo, a gente uma passagem. Nós não vamos levar nada dessa vida, mesmo na hora de sermos seguidos. Nós podemos ter aqui mais de 30 profetas, mais de 30 sacerdotes, mais de tudo, mas não adianta nada se nós não dermos também testemunho daquilo que nós aprendemos. Não adianta nada você aprender muita coisa, mas não praticar. A professora Tereza falou em cardápio. Eu consigo
E a luz, você não pode botar a luz debaixo da mesa, porque não vai clarear. Agora, pelo menos ele pudesse ter pelo menos um vagalumezinho, já ele perturba as cegas. Agora a Bíblia fala, que fala o texto da igreja católica de Cristo como sendo o primeiro papo. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. Se nós estamos crescendo, não fiz Jesus, no altar de Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em conhecimento. Jesus entendeu, foi encarnado, Deus encarnado. Ele crescia na graça e no conhecimento, no Filho de Deus. Agora eu pergunto, será que não interessa nós pensarmos também que nós temos uma vida dessa? Será que a gente desejaria morar com Jesus, com Deus, ou ir para um lugar que não é agradável? Então basta criar um hábito. Vamos criar um hábito. Todo dia, hoje, agora não tem tempo. Mas quantas pessoas estão perdendo tempo? Às vezes até jogo de futebol, tem prorrogação, todo mundo lá. Não é? Sempre prorrogação. Agora, para lembrar, deixa eu conhecer a palavra de Deus. Nós conhecemos, falamos muitas coisas que são erradas, mas não conhecemos. Então, para falar, nós temos que... Olha, eu sei que aqui o tempo é... Eu teria bastante coisinha aqui, mas eu quero falar com a irmã, com a Lucilene, porque as meninas falaram que eu quero. Eu fiz um resumozinho aqui sobre o autorão. Aqui, eu fiz um resumo sobre a Bíblia, comparando a Bíblia da religião católica com o Evangelho. Não é de tudo em um. Eu sei que meu pai era católico e minha mãe é evangélica. E nasci desse texto, sou apaixonada por hoje. Consegui também a fotocópia da Bíblia Senegal, eu tenho 40 Bíblias, ensinei, várias edições. Católica são mais simples. Então tem edições fofinhas, tem nas Marias, tem na Jerusalém, uma beleza. Então, aqui nesse restaurante tem fotocópia, mostrando, não consigo de tempo. Aqui também, fiz um resumo dele à igreja sobre o conteúdo desses 7 livros que nós os evangelhos não adoram, por que não adoram? Tem a razão por que não adoram. Só uma carinha. E uma cabeça que ele fala, ele teve questão no final do livro, que ele escreveu porque ele errou em alguma coisa. O livro respirado por Deus e de perdão. Entendeu? Só essa carinha, sem coisa mais. Agora, eu coloquei aqui também, vocês conhecem os negros? Nem mais de baixo. Você conhece? Eu tenho um livrinho, eu fiz uma resenha de 40 pensamentos. Então, olha só, quem é que conhece que é a história da Torre de Babel? Já passou na televisão. Deus falou assim, se você não acredita em Torre de Babel, mas será que seu lar não é uma pequena reposição dela? Onde seus filhos falam uma língua, sua esposa vai falar outra, e você uma terceira? A minha irmã de baixo. A outra coisa que ele fala para quem é supersticioso. Se você se perde com ele dessa sorte, com ele encontraria cenoura em cada molho que passasse. Aí vai, né? A tentação é goteira incessante. A
é compromisso de não se deixar enganar. A fé é o dedo de Deus, apontando uma luz escondida na neblina. Aqui tem coisas de Deus. Tem mais nada. E ele foi ateu. Vai ficar aí, eles vão ver. Com certeza. Você deixa ficar. Vai ficar aí. Você é repetido? Olha bem. O que há com o relógio? Aqui está grandinho, você vai dormir. O pai está com um problema no relógio, então você tem um relógio que colocou. Uma fábula, olha. Vamos ver, vamos ouvir aqui. Está finalizando, está acabando. O pai comprou um relógio e colocou lá. Hoje em dia a gente vê relógio tão baratinho, R$25, 30, trabalhando bonitinho, você sabe. Então, a menina foi pro colégio, chegou lá, depois falou, pai, cheguei atrasado no colégio, não era para chegar, relógio novo. Daí o cara, o pai chegou e falou assim, também cheguei atrasado no exercício, o que aconteceu? Foi verificar, o relógio estava novo, estava com problema. Aí tudo ele deu corda de novo e disse que tinha a mesma coisa. Aí ele foi e resolveu abrir o relógio. Tinha uma aranha, tipo coisinha, dentro do relógio, mexendo na água. Estava perturbando os porteiros trabalhavam. Aí o autor fala assim, será que você não tem visto uma aranha dentro da sua vida que parece que é pecado? E que está deixando sua vida trabalhar direitinho? É o que tu Eu quero agradecer a professora Mar pela presença dela, por essa palestra maravilhosa. Espero que outra oportunidade da sua vida aqui para compartilhar esses momentos maravilhosos, esse momento literário, né? Que eu posso chamar de momento literário. É um momento literário, é um momento que eu gosto muito. Hoje eu estou trabalhando na biblioteca, porque eu adoro, entendeu? Eu me sinto feliz dentro daquele espaço ali. Eu olho para os livros, eu me sinto gratificada, você entendeu? Os livros me dá alimento para a minha alma, entendeu? Eu gosto disso. Eu tenho vários livros em casa, comprados, até hoje quase não vou fazer, eu gosto. Adoro livro, entendeu? É uma coisa que dá certinho. Então, muito obrigado, tá, não? Muito obrigado. Foi literatura boa, literatura boa. Eu já tenho 20 livros, eu já faço, eu mastigo leitura. 20 não posso dar mais. Mas eu mastigo leitura nas paradas da noite, terça hora da noite, acordada. Mas eu leio um bom livro que saiu da Augusto. Já ouviu falar? Ele é um personagem do mundo inteiro. Os livros dele estão sendo levados da faculdade. Olha, eu venho agradecer também a presença da Miriam, da professora Miriam. A Miriam também é uma escritora, está aqui também nos prestigiando. Está ouvindo? Ela está sentada ali à mesa, tá? Muito obrigada. Aluno, vocês estão de parabéns. Vocês foram muito educados. Muito obrigado.
aqui que a dona Nina vai falar com vocês. Aguarda só um pouquinho. Tá bom? Então fica para outra oportunidade. Ué, Nilcinei, não pode. Fecha o portão, a gente falou.